Conceitos básicos de microbiologia são fundamentais para a interpretação do antibiograma. Mas o foco aqui não vai ser muito na questão de, vamos dizer assim, as metodologias para identificação das bactérias. Mas o meu plano é passar rapidamente sobre os principais micro-organismos, porque é fundamental que nós tenhamos conhecimento deles para poder discutir os antibiogramas. Tá? Se você acha que você já tem um bom conhecimento sobre os principais patógenos, os principais micro-organismos, pode pular essa aula e partimos para a seguinte, tá? Então, basicamente, né, as bactérias elas são classificadas pela coloração do grão e também pelas características morfológicas. Isso é importante porque na hora de definir a escolha terapêutica, se eu já tenho algum resultado parcial, eu, obviamente, já posso começar a direcionar a minha terapêutica. Mas isso é importante na hora de realizar o antibiograma, porque, obviamente, né, se eu tiver lá um coco gram-positivo, eu já vou começar a pensar no antibiograma. Se eu tiver um bacilo gram-positivo, opa, talvez eu nem pense em antibiograma, porque muitos bacilos gram-positivos não vão ter antibiograma. E aí você fica naquela expectativa de que vai sair um teste de suscetibilidade e depois que sai a identificação, aparece lá embaixo que não tem valores padronizados para que você possa testar a sensibilidade para esses micro-organismos. Isso se dá porque muitas bactérias não existe valores de corte do que é sensível e do que é resistente. Pode ser até estranho, né? Mas espera aí. Então, como é que eu sei que o antibiótico funciona? Na realidade, nós fazemos uma extrapolação de farmacocinética e farmacodinâmica, que vocês vão ter na próxima aula, e vocês vão entender numa outra aula que eu vou falar sobre da onde que vem a MIC. E aí você pode extrapolar essas informações, né, e aplicar, para esses patógenos, tá? Isso acaba acontecendo porque, para eu dizer que realmente o micro-organismo é sensível naquela concentração de antibiótico, eu preciso ter um estudo in vitro, eu preciso de um estudo in vivo, um modelo animal, e muitas vezes nós temos carência desses estudos, então precisaria fazer um estudo com esse micro-organismo. Mas imagine que esse micro-organismo ele não é um patógeno muito agressivo, onde o modelo que nós temos atualmente não sejam modelos adequados para testar. Então fica difícil, realmente a gente fica sem um teste, né, de suscetibilidade que seja fidedigno. Então nós partimos para extrapolações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, para justificar que o antibiótico funcione ou não contra esse micro-organismo, ok? Então vamos lá. As bactérias são basicamente divididas em cocos e bacilos. Os cocos eles podem ser um coco isolado, um diplococo, estafilococos, né, que são os cocos em cachos, os estreptos, que são cocos em fileiras, tá? Os bacilos, então, eles podem ser streptobacilos, que eles são em fileira, eles podem ser diplobacilos, que são dois bacilos grudadinhos um no outro, e tem os cocobacilos. Então, existem algumas bactérias que, né, a parte mais, a extremidade, ela é um pouco mais afilada, que às vezes quer ser um coco, às vezes pode ser um bacilo, e isso pode causar muitas vezes confusão. É fácil, né, os cocos, porque a classificação de como as bactérias se organizam já dá nome à própria bactéria. Então, os estafilococcus, né, os streptococcus, lembra que o pneumococo é um diplococo, tá? O Bacillus cereus é um bacilo gram-positivo, tá? Então, e ele fica nesse formato de streptobacilo, tá? Klebsiella pneumoniae, por exemplo, já é um bacilo puro, assim como a Escherichia coli. O Corynebacterium, ele é uma bactéria também gram-positiva, que é um bacilo, mas ele tem nas suas extremidades formas arredondadas, como se fosse aqui halteres, né? E eles às vezes se grudam um na extremidade do outro. Então, muitas vezes o laboratório não tem nem condições de identificar, e você olhando na microscopia, você já fala, ó, isso aqui tem uma cara de Corynebacterium, né? Os Clostridium, geralmente eles têm uma extremidade mais alargada e uma área que pode ser com menor coloração. Então, você olha aqui, por exemplo, tanto o Clostridium botulinum, o tetane, tá? Neisseria gonorrhea, que é um
é um cocobacilo ou um diplococo gram-negativo. Então, você vê que são poucos os cocos gram-negativos que nós temos na prática clínica. E assim por diante, tá? Então, é basicamente o motivo, né, que a gente chama bactéria de coco, de bacilo, e a coloração de grânio que define a característica também morfológica. A coloração de grã, ela é muito simples, né? Eu faço no meu laboratório, né? Muitas vezes quando eu pego uma amostra de um paciente e eu estou com pressa, eu mesmo vou lá e faço o grã dessa amostra clínica. E ela, basicamente, consiste, né, você colocar a violeta de genciana, tá, que ele vai corar praticamente todas as bactérias, e os gram-positivos, no momento em que você coloca o álcool ou cetona, que é um agente que vai remover a violeta de genciana, o que acaba acontecendo? O gram-positivo, ele tem uma parede espessa e isso faz com que o corante não consiga ser eliminado pelo álcool ou pela cetona. Então, ele vai ficar com uma coloração arroxeada, que é da violeta de genciana. Já, quando eu tenho um gram negativo, a parede, como ela é mais fina, na hora que eu coloco o álcool, ele acaba tirando os corantes. E a fucsina, ela é um contracorante. No final, ela dá uma coloração que, né, no caso do gram positivo, não vai fazer diferença. Já no bacilo gram negativo, é o que vai dar coloração rosa para bactéria. Tá? Então, o gram positivo roxinho e o gram negativo, ele é rosinha. Tá? Então, basicamente, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, que a membrana celular das bactérias é igual, né? Mas o gram-positivo tem essa parede espessa. No momento que a violeta de genciana ela entra, né? Ela não sai, e isso faz com que tenha essa diferenciação de cor pela coloração. Então, lembrando que os gram-positivos podem ser tanto cocos e bacilos, e dentro dos cocos, os de longe mais importantes são os estáfilos, os estreptos e os enterococos. Mas atualmente, né, com a espectrometria de massa, que é o mal de Toff, nós estamos cada vez mais identificando, muitas vezes, cocos gram-positivos que eram lá, né, coagulase negativo ou não identificado, mas não áureos, não estafilococos, que são os micrococos, os peptococos, né, porque a espectrometria de massa ela é um método não bioquímico, né, e ela permite a identificação com muito mais eficácia, né? Então, hoje em dia, o mal de Toff mudou bastante. Então, a gente tem visto muita bactéria diferente. Na realidade, não é que as bactérias têm mais diferença agora. Na realidade, nós estamos identificando coisas que nós não realizávamos há muitos anos atrás. E do ponto de vista dos gram-positivos no formato de bacilos, né, um dos mais importantes são os Clostridium, o próprio gênero Bacillus, né, os lactobacilos e a listéria, principalmente a listéria monocitogenes, tá? Lembrando que os estafilococos são cocos gram-positivos e aqui eu gosto muito de enfatizar que são bactérias anaeróbias. As pessoas esquecem, acham que tudo que é aquilo que nós conhecemos é aeróbio e anaeróbio são aquelas bactérias que a gente nem lembra o nome. Tá, mas os estafilococos, streptococos são anaeróbios facultativos. O que significa isso? Na presença ou ausência de oxigênio, eles se multiplicam. Eles não são anaeróbios estritos. Anaeróbios estritos são bactérias que não sobrevivem quando você põe oxigênio. Então, quando você vai fazer uma cultura de anaeróbio, só os estritos não, né? Os estritos vão crescer, mas se você tiver lá um Staphylococcus, um Streptococcus, eles também vão crescer. Agora, se você tiver em cultura de aerobiose, aqueles que são os estritos, eles não vão crescer, tá? Então lembre que Staphylococcus é um anaeróbio, mas é um anaeróbio facultativo, tá? Cresce meio agar-sangue, agar-chocolate, agar-manitol, que é específico para Staphylococcus, no Miller-Hinton, que é um meio de cultura utilizado para fazer o teste de sensibilidade ou de suscetibilidade. Os estafilococos, eles são produtores de catalase. Então, no momento que eu jogo água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, em cima da colônia, numa plaquinha de vidro, começa a fazer bolhas. Tá? Então, eles são catalase positivo. E, obviamente, o teste da coagulase é um teste que me separa o Staphylococcus aureus
dos outros estafilococos não áureos, embora alguns não áureos também possam ser coagulase positiva também. Porém, hoje com a identificação, né, automatizada ou com o MALDI-TOF, essa questão da coagulase ela tem se tornado menos importante, tá? Já os estreptococos, né, eles geralmente estão alinhados em fileiras ou em diplococos, tá? Eles formam no agar-sangue colônias bem pequenas, diferente do Staphylococcus aureus, que faz colônias grandes, amareladas. E é interessante quando a gente usa o meio agar-sangue, porque nós conseguimos já de cara fazer uma classificação dos estreptococcus. Então, no momento que o estreptococcus no sangue, ele faz uma hemólise e desaparece aqui a cor avermelhada, fica amarelada, daí só do meio de cultura, né? Nós chamamos que é uma hemólise completa, isso se chama beta-hemólise. Quando a hemólise ela está completamente ausente, nós chamamos isso de gama-hemolítico, tá? E quando a hemólise ela é parcial, só embaixo da onde está a bactéria, tá? Nós chamamos essa aqui de alfa-hemolítico. E aí vem a classificação, né, dos estreptococos, tá? Além disso, eles podem ser classificados, o grupo beta-hemolítico, numa classificação sorológica. Essa a gente não faz no laboratório, tá? Que daí nós podemos classificar os estreptococos beta-hemolíticos conforme o grupo de Lancefield, tá? Então tem o grupo A, B, C e assim por diante, ok? Então, por exemplo, o Streptococcus pyogenes é um Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. E o Streptococcus pyogenes é uma bactéria universalmente sensível à penicilina. Então, aqui já começa, né, a eu comentar um pouquinho sobre testes de sensibilidade. Portanto, se você tem um Streptococcus pyogenes identificado, você não precisa testar a penicilina, né, porque vai ser sensível, tá? Você não precisa ter um antibiograma do Streptopyogenes, você não precisa nem esperar o antibiograma. Você sabe que ele vai ser sensível à penicilina, a cefalosporinas, vai ser sensível à amoxicilina, então qualquer, né, derivado, vamos dizer assim, de penicilina, ele vai ser sensível. Alguns antibióticos exóticos, pode ser que ele tenha menos sensibilidade, mas amoxicilina, penicilina, ampicilina vai ser sensível, ok? O Streptococcus agalati é um beta-hemolítico do grupo B, e é uma bactéria que ela causa infecções, principalmente sepse neonatal, né, causa doença inflamatória pélvica, nas crianças também pode causar meningite, tá? O Streptococcus pneumoniae, ele geralmente é um diplococo, então como vocês estão vendo aqui na coloração de grão, diplococo gram-positivo, e ele não é um beta-hemolítico, ele é um alfa-hemolítico, então ele tem uma hemólise parcial. Aí isso na placa você já vê. E por que é importante vocês terem esse conhecimento? Porque quem está trabalhando às vezes no uso racional de antimicrobianos, você está lá, crescimento de cocos gram-positivos. E aí? Alfa-hemolítico, beta-hemolítico, gama-hemolítico, opa, já começa a te abrir um panorama, né? Não tem hemólise, é um Staphylococcus, opa, a catalase é positiva, a coagulase, então você já começa a ter um conhecimento, tá, para poder entender a microbiologia e depois os testes de suscetibilidade. E o Streptococcus aqui, né, existe um monte de espécie, mas nós jogamos todos eles dentro de um pacotinho chamado grupo Viridans, daí é um Streptococcus alfa-hemolítico, que, né, nós vimos aí como os principais agentes etiológicos das endocardites bacterianas, ok? Temos ainda um outro coco, que é o Enterococcus, também é um coco gram-positivo, ele faz umas colônias bem pequenininhas, como vocês estão vendo aqui na foto, tá? Eles não fazem cachos, eles podem fazer diplo, podem se alinhar em cadeias, como os outros Streptococcus, tá? E a hemólise deles não é confiável, então por isso que é importante fazer a identificação da espécie, tá? Porque nós temos basicamente duas espécies muito clássicas, que é o Fecalis e o Fécio. Outras espécies também podem aparecer, como, por exemplo, o Gallinarium, o Durans, o Cassef flavus, mas é importante vocês saberem a espécie, porque existem alguns que são intrinsecamente resistentes à vancomicina, como, por exemplo, o Gallinarium.
Gente, quando eu falo intrinsecamente, às vezes a gente tem algumas exceções, tá? Mas, em geral, o Enterococcus galinário é resistente à vancomicina, teicoplanina. Então, é uma bactéria que, quando você tem espécie, já sabe, opa, no antibiograma eu já sei o que esperar, já vai ser resistência a vanco. E aí, você não vai jogar ele dentro daquela classe de um VRE, Enterococcus resistente a vanco, porque já é intrínseco, não é um gene adquirido, diferente do Fecalis e o Fécio, que geralmente são sensíveis, ou até pode, dependendo da epidemiologia, ter um maior grau de resistência a vanco, mas geralmente é por um gene adquirido, não é uma resistência intrínseca, tá? E os enterococos podem causar infecção urinária, endocardite, infecções intraabdominais, porque é uma bactéria que mora na microbiota intestinal. E aqui eu trago para vocês lembrarem que, né, com a espectrometria de massa, nós vemos cada vez mais outros cocos gram-positivos, como o micrococos, o peptococos, tá? E são bactérias geralmente não patogênicas, mas vocês precisam entender que muitas vezes, em pacientes muito graves, imunocomprometidos, quando aquela cultura se repete com o mesmo patógeno, né, você tem lá duas hemoculturas positivas com esse patógeno, você tem uma cultura óssea colhido de 3, 4, 5 lugares diferentes crescendo a mesma bactéria, você não vai considerar isso aí como um contaminante ou um colonizante, mas sim como um agente etiológico daquela infecção. E lembrar que provavelmente você não vai ter antibiograma, porque existem muito poucos estudos epidemiológicos de micrococos, tá? Então não espere antibiograma desses patógenos. Então, rapidamente aqui, né, eu acho que fica bem fechado para vocês dos cocos gram-positivos, né, estáfilo, strepto, enterococcus e outros, né, o miscelânea, e aí entram o micrococos e o peptococcus como os mais importantes. Lembrar dos estáfilos, que são coagulase negativo e coagulase positivo, o aureus, principal coagulase positivo, os estreptos, lembrar das hemólises, alfa, beta, gama e do grupo viridans. Dos enterococos, lembrar que Festos fecalis são de longe os mais importantes, e os outros micro e o pepto, tá? Agora, bacilos gram-positivos, na prática clínica, eles raramente são patogênicos, tirando ali a listéria, tá? Tá, o Clostridium ele é patogênico, mas daí nós vamos ter situações onde raramente nós vamos identificar. É raro nós identificar Clostridium difficile, até porque o nome dele é difícil de crescer. E lembro a vocês que o nome dele não é mais Clostridium, né? É Clostridioides difficile. Precisa de agar-sangue, tem que ser sangue de cavalo, o crescimento dele é lento, nem sempre positiva numa infecção por Clostridioides difficile, né? A colite pseudomembranosa, ou a colite por clostridioides, ou infecção por clostridioides difficile, que é chamada de CDI, Clostridioides Difficile Infection, tá? O CDI em inglês. Agora, vocês vão ver frequentemente em culturas, principalmente em hemocultura, bacilos, tá? Lactobacillus, vocês vão ver Corynebacterium, e essas bactérias, em geral, são colonizantes ou contaminantes de cultura. Raramente são agentes etiológicos. De novo, cresceu em duas hemoculturas, num abscesso, né, cresceu em mais de um tipo de cultura, cresceu lá na cultura líquida e cresceu na cultura em meio sólido, você vai considerar isso como um agente etiológico, tá? Ou um líquido estéril, onde o risco de contaminação seja mínimo. Então, Clostridioides difficile, já comentei, agente que causa a colite pseudomembranosa. Lembro a vocês que nós não temos geralmente antibiograma, porque raramente a gente faz a cultura, mas se fizer o antibiograma, a cultura, aí sim você pode ter o antibiograma testando principalmente a vancomicina, tá? E o metronidazol. Bacilos, geralmente é contaminante. Obviamente que, né, existe o Bacillus anthracis, todo mundo já ouviu falar, que é uma bactéria extremamente patogênica, relacionada a bioterrorismo, mas é um agente etiológico extremamente raro de ser identificado dentro de um hospital. Se você encontrar Bacillus anthracis, peça para confirmar e tem que ser encaminhada essa bactéria para um laboratório de apoio para confirmar que realmente é o Bacillus anthracis. E aí vai ser um Deus nos acuda, porque quem cheirou essa placa está em risco, né, de desenvolvimento de Bacillus anthracis, causando aí pneumonite, ok? Já o Bacillus cereus é uma bactéria que de vez em quando a gente encontra nas hemoculturas, tá? É uma bactéria que, em geral, ela é um contaminante alimentar e causa principalmente vômito. Então, aquelas intoxicações alimentares que
paciente tem vômito e tem uma diarreia, pode ser causada por uma toxina do Bacillus cereus. Não que seja ele patogênico em si por multiplicação, ele é patogênico por produção de toxina, ok? E a Listeria monocytogenes é uma bactéria transmitida geralmente aí por leite, tá? Por outros alimentos derivados de leite, e que causa meningite, pode causar bacteremia e pode causar infecções neonatais e em gestantes. E o lactobacillus, tá? Com essa onda de reposição de microbiota, utilização de lactobacilos, principalmente em pacientes neonatais, a gente tem visto translocação bacteriana, né, do lactobacillus causando bacteremia. Então, cada vez mais a gente tem visto bacteremia, assim como também microaspiração, causando pneumonia, tá? Então, vocês vão ver de vez em quando lactobacilos. E vocês não vão ver antibiograma, porque é um agente bem pouco patogênico. Nós não temos estudos em modelos animais, in vitro, nós não temos mix epidemiológicos, portanto, não vai ter antibiograma também, o lactobacilos, tá? Já agora, as gram-negativas, nós classificamos basicamente em alguns grupos, e eu sempre separo em enterobactérias, as fermentadoras, as não fermentadoras, que aí entra pseudomonas, acineto, Burkholderia, stenotrofomonas, tá? E aí duas outras bactérias que estão fora desses dois grandes grupos, que é a Neisseria, aí nós temos a meningite, que causa meningite e bacteremia, e a gonorreia, que causa a gonorreia e úlcera genital, causa uretrite e pode causar também artrite e faringite. E o hemófilos, que tem várias espécies, mas de longe o influenza é o mais importante, tá? Lembro a vocês que quando aparece a hemófilos SP, que não é influenza, muitas vezes também não vai ter antibiograma, porque não é uma bactéria significativamente importante do ponto de vista clínico. Enterobactérias, gente, nós temos aí agora, com espectrometria de massa, cada vez mais espécies e gêneros sendo reconhecidos. Antes, você identificava lá um Enterobacter, mas na realidade não era um Enterobacter, era uma Yersinia. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Quando você não tem um método automatizado e não tem uma espectrometria de massa, um MODTOF, porque você pode errar nos gêneros. Isso nem sempre vai ter grande problema para o antibiograma, tá? Mas lembra vocês que daí, quando você tem uma bactéria, por exemplo, lá uma Cluivera, que não vai ter um antibiograma, você pode usar um equivalente de uma outra enterobactéria para assumir que aquele antibiótico vai funcionar ou não, ok? Mas eu vou explicar isso mais lá para frente. E as enterobactérias são os principais patógenos hospitalares atualmente. Eles podem ser também causadores de infecções da comunidade, como a Escherichia coli, a Klebsiella, aquelas que causam diarreia, né, a Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. E nós temos um grupo de enterobactérias que causam, geralmente, infecções hospitalares em pacientes que já estão um pouco mais debilitados, como Enterobacter, Proteus serrácea, Providência, Morganella, tá? Essas bactérias, geralmente, elas não são aquelas que a gente chama de oportunista imunossuprimido, mas são oportunistas porque o paciente já tem um grau, né, de debilidade por estar hospitalizado. Salmonella, Shigella e Yersinia nem sempre vocês vão ter antibiograma, tá? Precisa de alguns meios de cultura específicos, mas, né, você deve solicitar um antibiograma porque cada vez mais nós temos Salmonella, produtora de beta-lactamase de espectro estendido, tá bom? Shigella também, SBL. E Yersinia, né, geralmente o que nós vemos no hospital é a Yersinia enteritidis. A Yersinia pestis, que é a causa da peste bubônica, ela é muito rara de ser encontrada. Quando você tiver, cuidado, peça para confirmar, manda para um laboratório de apoio para confirmar a espécie, tá? Não assuma aquilo como uma verdade absoluta. A E. coli vai ser um dos nossos carros-chefes nas discussões de antibiograma, porque é uma bactéria muito frequente, causa importante de infecção urinária, responsável por mais de 80% das infecções do trato urinário. Lembrando que também ela pode ser uma causa de diarreia infecciosa bacteriana. E aí existe uma classificação conforme o tipo, né, da toxina que ela produz, tá? A Klebsiella, lembrando que
o Enterobacter aerogenes virou Klebsiella, tá? Isso acontece frequentemente na microbiologia, as bactérias mudarem de nome, tá? Mudarem de gênero, enfim. Mas só para lembrar que a Klebsiella está dentro do grupo dos fermentadores, uma prima bem próxima aí da E. coli, quando a gente for discutir os antibiogramas, tá? O Proteus, nós temos duas espécies, o vulgaris e o mirabilis como os mais importantes, o resto é muito raro. E a gente vai discutir nos antibiogramas algumas características, porque ele tem resistência intrínseca, por exemplo, à polimixina. E é uma bactéria que o paciente está lá usando polimixina, não melhora, não melhora. Quando você vê na cultura um proteus. Então, é uma bactéria que você já tem que pensar, né, que pode ser uma etiologia, quando o paciente está em última linha de tratamento com polimixina, porque ele tem uma resistência intrínseca. É importante vocês saberem disso já, e a gente vai discutir mais para frente. Grupo CESP geralmente são bactérias oportunistas, né, que é o grupo do Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Providência, Proteus, Morganella. É tanto que eu chamo de grupo CESP-PPM, né, porque é Pseudomonas também. O que tem esse grupo CESP? Ele tem um gene intrínseco que se chama AMP-C. E é um gene que, se você faz um antibiograma, às vezes pode aparecer sensibilidade a cefalosporinas de primeira, segunda, terceira geração. O fato é que quando você usa um antibiótico, essas cefalosporinas nessas bactérias, elas podem, não é uma regra, começar a desreprimir esse gene e produzir a AMP-C, e isso vai degradar as cefalosporinas de terceira geração. Então tem que usar com cautela, tá? Cefalosporinas de terceira geração nesse grupo de micro-organismos. Tanto que alguns laboratórios, por mais que o antibiograma pareça sensível, eles soltam como resistente. Ou eles têm que soltar uma nota embaixo colocando que apesar da sensibilidade, é uma bactéria desse grupo que pode produzir AMP-C e, consequentemente, pode desenvolver resistência durante o tratamento com uma cefalosporina, né, de primeira, segunda ou terceira geração. Citrobacter também é uma bactéria oportunista, as duas principais é o Fredicoseri, tá? O Enterobacter também não é uma bactéria muito frequente na comunidade, é uma bactéria mais hospitalar, não fermentadora, também do grupo CESP, assim como a Serrácea. E a Serrácea, eu trago uma questão para vocês, também resistência intrínseca à polimixina. Então, igual o Proteus, tá lá, e aí o que acontece? E o grande problema da Serrácea e do Proteus, quando nós temos, por exemplo, ela é produtora de uma carbapenemase, resistência a vários antibióticos, nós não temos opção terapêutica, porque se ela é resistente intrinsecamente, né, à polimixina, e ela é resistente ao carbapenêmico, assim como aos outros beta-lactâmicos, e se ela tiver gene de resistência aos aminoglicosídeos, você praticamente, né, não vai ter quase opções terapêuticas, a não ser ceftazidima e avibactam. E se ela for uma NDM, que nem ceftazidima e avibactam vai funcionar, nós estamos perdidos. E é isso que nós vamos discutir depois, tá, nos casos clínicos. Providência é o mesmo esquema das outras bactérias do grupo CESP, e assim como também a Morganella. Mas lembra vocês que nem sempre elas estão produzindo AMP-C, nem sempre vai desreprimir. Então, não é obrigatório você utilizar antibiótico de amplo espectro para esses micro-organismos, principalmente ali para a Morganella. Agora, os não fermentadores são bactérias que, nos testes bioquímicos, elas não fermentam glicose. Hoje, né, a maioria dos laboratórios faz automação na identificação, então nós não fazemos esses testes. Mas é uma classificação didática para a gente jogar aqui dentro desse grupo, né, a Pseudomonas, a Acinetobacter, a Burkholderia e a Stenotrophomonas. Tá? A Pseudomonas, de longe, a aeruginosa é a mais frequente, mas nós temos outras. Geralmente essas outras, elas são bactérias ambientais. Então, pensar muito em contaminação, colonização, ao invés de pensar em patogenicidade. E acontece que muitas dessas espécies, como não tem estudo clínico, não tem microepidemiológico, você não vai ter antibiograma. E aí você vai pensar em extrapolar as informações de dados de uma pseudomonas aeruginosa para essas pseudomonas. Não é garantia de que vai funcionar, mas é a arma que vocês vão ter, e é por esse motivo que nós estamos montando esse curso, para que vocês, né, quando pegam uma bactéria que não tem antibiograma, o que eu faço? Então vocês precisam estar craques nesse sentido, tá? O Acinetobacter é uma bactéria queridinha aí do nosso Brasil, é um não fermentador, geralmente resistente aos carbapenêmicos e
a muitos antibióticos, poucas opções terapêuticas, tá? Ele tem a produção de uma oxacilinase e, né, os novos antibióticos aí não têm atividade ao Acinetobacter. Temos novas drogas aí como perspectiva, mas, minha opinião, acho que vai demorar para chegar no Brasil. Stenotrofomonas é uma bactéria interessante porque é uma bactéria que tem resistência intrínseca a muitos antibióticos. Então, não é que ela é uma bactéria multiresistente, ela é intrinsecamente, né, resistente a vários antibióticos, mas ela tem sensibilidade a sulfa, a quinolonas. Então, a gente vai ver o antibiograma ali de uma Stenotrofomonas para a gente poder discutir melhor, tá bom? A Burkholderia, mesmo esquema da Stenotrofomonas, não é uma bactéria hospitalar, mas ela é uma bactéria que acaba aparecendo em pacientes que usam muitos antibióticos, porque ela tem resistência intrínseca a vários antibióticos, né? E isso faz com que ela acabe aparecendo como um patógeno hospitalar, mas é muito mais por excesso de antibióticos e seleção dessa bactéria do que realmente uma indução de resistência. Elas geralmente já são intrinsecamente resistentes a muitos antibióticos. Não são bactérias que precisa, por exemplo, isolar o paciente, nada disso, tá? Agora, indo para um outro grupo de bactérias, né, mais da comunidade, eu deixo aqui para vocês a Moraxella catarrhalis, lembrando que muitos laboratórios às vezes nem fazem teste de sensibilidade da Moraxella, tá? A gente vai discutir isso aí quando apresentar para vocês o EUCAST, o BRCAST e o CLSI, tá? Mas é uma bactéria que geralmente é causadora de pneumonia, de otite, sinusite, e ela é muito produtora de beta-lactamase. Então, a amoxicilina não funciona, mas a amoxiclavulanato sim, tá? E eu já comentei sobre o Haemophilus influenza, nós temos outro Haemophilus, aí, o Ducreí, que causa também úlcera genital, embora seja pouco frequente a sua identificação, as pessoas esquecem de pedir cultura, né, de úlcera genital, não é todo lugar. E trago para vocês também, né, a Neisseria gonorreia, que causa faringite, causa artrite, causa conjuntivite neonatal, além, obviamente, tá, da gonorreia, que é a uretrite nos homens e a cervicite nas mulheres. E a Neisseria meningitis, não precisa dizer que é um dos principais patógenos aí das meningites bacterianas na comunidade. Outras bactérias que a gente geralmente não faz cultura, né, hábito nosso no país de não realizar cultura, por exemplo, o paciente tem uma úlcera gástrica, coletar o material para fazer cultura para Helicobacter pylori, tem como fazer cultura, só que tem que ter um meio especial, geralmente, né, o agar brucella, dá para usar o BHI, né, em líquido para fazer identificação, tá? E dá para fazer teste de sensibilidade também, tá? Mas não é um hábito no nosso país. E o víbrio, tá? É uma bactéria que também muitas vezes a gente pode não ter um antibiograma, depende muito de cada laboratório. Vibrio cholerae, que é a causa da cólera, é muito raro a gente identificar no nosso país. Já o vulníficus é uma bactéria que causa infecções de pele e partes moles muito graves em pacientes, exposição após frutos do mar. Então, estava lá descascando um peixe, machucou o dedo e infectou. Então, o vibrio vulníficus é uma causa aí frequente nesse tipo de paciente, tá? Então, isso aqui é até uma cultura nossa de um paciente com vibrio vulníficus, né? Foi a óbito em algumas horas esse paciente, né? Por uma fasciite necrotizante. Outras bactérias aqui eu não vou comentar, que a gente não faz teste de sensibilidade. Lembrar que na identificação, né? É importante a microbiologia clássica fazer na identificação os aspectos, né? Na placa, a catalase, a coagulase, né, se é positivo ou negativo, as formas da colônia, o aspecto, o cheiro, e depois você introduz isso na sua tecnologia do método automatizado, seja, né, por espectrometria de massa ou os microtestes bioquímicos, né, que daí nós temos as três principais marcas no Brasil, que é o Fênix da BD, o Microscan, tá, da Beckman Coulter, e o Vitek da Biomerrier. Esses são os três mais importantes, tá? E os testes de sensibilidade, né? Nós temos aí teste de sensibilidade clássico, né, na rotina dos laboratórios, são os discos de difusão, onde é colocado, né, a bactéria na placa, eu vou mostrar isso para vocês. E depois que você inoculou a bactéria, na mesma hora você já coloca
esses disquinhos que tem cada um deles uma concentração determinada do antibiótico, e eles têm, devido à sua concentração nesse disco, né, eles se difundem pelo agar até uma certa distância. E a partir do tamanho desse halo, tá, existe daí uma tabela que você vai olhar, significa que é resistente ou sensível ou intermediário. O fato é que, quando faz halo, não quer dizer que é sensível. Você precisa medir esse halo, tá? Porque se o halo for menor do que um padrão de corte, o antibiótico tem uma certa atividade, não deixou crescer, mas não é a quantidade suficiente para aquela dose que eu estou dando para o meu paciente para matar a infecção. Então, eu já vi laboratórios que olham a placa e tem halo sensível. Geralmente são laboratórios, né, que não são especializados em microbiologia, não tem um microbiologista, em áreas mais remotas, onde muitas vezes quem está fazendo não tem conhecimento de microbiologia, tá? Enfim, isso ainda acontece muito no nosso país, tá? Existe uma outra forma de fazer um teste de sensibilidade, que é através de fitas. Essa fita, que se chama fita de epsilometria, cada linha dessa fita, ela tem uma concentração do antibiótico. Então, aqui em cima, tá, a gente tem uma concentração bem alta, e aqui embaixo a concentração vai diminuindo. E vejam que há um halo onde não há crescimento da bactéria, nas concentrações mais altas, e à medida que vai caindo a concentração, a bactéria, né, ela começa a crescer. E aí, no momento em que ela encosta na fita, é a MIC que nós vamos definir. Então, essa aqui é uma forma menos precisa, mas eficaz, de nós definirmos a MIC, a concentração inibitória mínima. Com o disco, eu não consigo saber a MIC, eu só sei que é sensível, resistente e intermediário. Com o E-teste, ele é um método complementar ao disco, eu consigo saber a MIC da minha bactéria. Tá? Embora a precisão não seja alta, mas ele já me dá uma boa ajuda, tá? Em vários sentidos. Então, é um teste que precisa ser muito bem feito, tá? Para que a gente possa ter confiabilidade no seu resultado. Então, fica aqui como se fosse uma raquete, né? O teste pela epsilometria. O nome comercial é E-teste. Tá? Então, quando alguém fala assim, o E-teste, na realidade é a marca dessa fita, e você tem aqui as concentrações em cada linha, e ela vai me dizer o MIC quando encostar aqui, né, esse halo na fita, ok? E os outros dois, o teste que a gente chamaria de microdiluição em caldo, onde eu coloco em cada pocinho aqui uma concentração de antibiótico, geralmente dobrando a concentração, então coloco lá uma concentração X, 2x, 4x, então vamos chutar lá, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e a partir do momento que não crescer bactéria pela turbidez, eu olho aquela placa e o líquido continua transparente, é o valor da MIC, tá? Logo depois de um pocinho onde a bactéria cresceu. Então a bactéria cresceu no 1, no 2 e no 4 não, a minha MIC é 4. E MIC é a concentração inibitória, não é que mata a bactéria, é uma concentração que não deixa ela se multiplicar. Para eu saber se a bactéria morreu ou não, eu tenho que pegar ali onde tem esse MIC, plaquear, e se crescer bactéria, significa que aquela concentração, aquela MIC, não é bactericida, é só bacteriostática. Aí eu plaqueio a de 8. Se na de 8 crescer, significa que ela é uma concentração que inibe, mas não é bactericida. Agora, na de 16 não cresceu, opa, essa concentração é bactericida e bacteriostática também. Óbvio, né? Para ser bactericida tem que, pelo menos, a bactéria se parar de multiplicar, ela vai morrer, tá? Agora, é um método dá muito trabalho, não é um método para a gente usar na rotina, tá? É um método usado para pesquisa. O que a gente mais utiliza na rotina são os métodos automatizados, que são daquelas 3 marcas que são usadas também para identificação, né? O Fênix, o Microscan e o Vitek da BioMRE, ok? Quando nós fazemos o teste de disco, tem lá, né, uma dimensão que a gente vai avaliar, e eu vejo, né, que tem lá um tamanho de 2, tá? De 2 centímetros. Isso é sensível ou é resistente?
Não sei. Eu tenho que olhar no manual para verificar se é sensível ou resistente. Uma MIC de 4 é sensível ou resistente? Eu vou lá no meu manual e olho. Qual manual que você segue? O EUCAST, o CLSI ou o BRCAST? O que eu vou falar aqui pode ser redundante para alguns, mas para outros é fundamental. Às vezes as pessoas vêm discutir comigo um antibiograma. Olha, tem essa bactéria, esse antibiograma, que antibiótico eu dou? E eu pergunto, peraí, vamos lá. Qual que é a suspeita clínica desse paciente? É, essa amostra como foi coletada? Quando foi coletada? Em que condição estava o paciente? Foi entrado com antibiótico? Estava em uso de antibiótico? Né? E aí, o material, né, foi colhido de que forma? Foi totalmente asséptica? Pode ser contaminação, colonização, enfim. Então, toda a parte pré-analítica, ela é fundamental. Senão, toda a análise pode ser o melhor antibiograma, melhor identificador de bactérias. Não adianta. Você errou lá no começo. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, vamos discutir caso, vamos. Me conte rapidamente a história, né, a data da cultura, né, quais são as culturas prévias, está usando antibiótico, foi iniciado, qual, porque só assim a gente vai poder ter uma boa interpretação do antibiograma, tá? Lembra vocês que a bactéria precisa crescer, então você perde ali em torno de 8 a 24 horas, até mais, para ter o crescimento da bactéria. Cresceu, você pode já fazer identificação ou pôr no equipamento para fazer identificação, e isso pode demandar um tempo. Alguns levam 15 minutos, outros podem levar dias, tá? E ao mesmo tempo, nessa análise preliminar, você veja lá, é um CGP. Opa, já vou correr um antibiograma que seja de um gram positivo, ou um BGN. Opa, já vou correr um antibiograma que seja de bacilo gram negativo. Faço alguns testes para verificar se é um fermentador, não fermentador, se é catalase, se é coagulase, para poder correr daí o meu antibiograma, ok? Interpretação e a forma melhor de liberar o resultado. Vocês vão ver que tem muita liberação maluca de antibiograma. Então, todas essas etapas, elas são muito importantes, tá? Então, as principais amostras clínicas são de urocultura, hemocultura, por método automatizado, líquidos estéreis, então líquor. Lembrar que a gente raramente faz swabs, tá? A amostra respiratória é um aspirado, é um lavado, é um escarro, tá? Lembrar que swabs de vigilância geralmente não são processados como as culturas, a gente usa meios cromogênicos, onde você coloca ali a bactéria, e ela vai crescer naquele meio se ela for, né, vamos dizer assim, o meu meio tem meropenem, só vai crescer se for resistente ao meropenem, porque senão vai inibir as outras bactérias. Geralmente esses meios têm antibiótico, têm indicadores de coloração para que cresça aquela bactéria resistente àquele grupo de antibióticos, tá? Existem vários meios para várias bactérias, que é diferente da rotina. Nós geralmente não usamos esses meios para amostras clínicas, ok? Por isso que vocês vão ver lá, no SWAB de vigilância, provável KPC, mas não vai ter antibiograma, tá? Até porque não tem indicação de fazer o antibiograma. Então aqui, só para vocês terem uma olhada nesse desenho, quando eu tenho uma amostra clínica, eu posso lançar mão de métodos que são moleculares rápidos. Eu posso ter o diagnóstico em 1 hora, 4 horas, já do micro-organismo e dos genes de resistência, mas eu não tenho um antibiograma, porque o antibiograma eu preciso do meu micro-organismo, né? Então, eu preciso ter o crescimento e do crescimento eu vou fazer o antibiograma, que pode ser por disco, pode ser por método automatizado, então aqui daí eu vou ter a possibilidade de avaliar a MIC, no disco eu não tenho MIC, nos métodos automatizados eu tenho a MIC. E em alguns casos eu posso usar o e-teste, tá? Então quando eu quero fazer sensibilidade a vanco, para estáfilo, para estrepto, a penicilina, quando eu quero fazer MIC de meropenem acima de 32, eu posso usar uma fita de e-teste, porque os equipamentos vão até um certo limite, eles têm essa limitação, e às vezes eu quero extrapolar alguma coisa, eu posso usar. Então, de repente, eu preciso organizar meu laboratório, o que vale a pena eu colocar aqui de diferente? Então, essas estratégias são muito importantes
para que você possa usufruir da forma mais racional dos antibióticos. E entender o tempo que isso leva, tá? É importante por dois motivos. Um, você não cobrar do laboratório algo muito rápido e, ao mesmo tempo, você ter a vigilância de que se está demorando demais, algo lá dentro está errado. E você tendo esse conhecimento, você pode exigir do seu laboratório, olha, por que está demorando 7 dias para sair o antibiograma? Então você pode questionar porque você tem esse conhecimento, tá? Lembrar que nós temos métodos automatizados que podem dar o diagnóstico em 1 hora, em 4 horas, tá? Mas eles não têm o antibiograma. Ah, eu tenho o sequenciamento molecular de última geração que faz avaliação de microbiota. Eu posso avaliar todos os genes de resistência, mas eu não consigo fazer testes de sensibilidade ainda, ok? Então, só trouxe aqui para vocês terem uma ideia que são métodos complementares que podem nos ajudar muito a antecipar mecanismos de resistência, ter uma ideia de como é que vai sair o antibiograma desse micro-organismo, baseando em testes moleculares, tá bom? Então, esses testes aqui, no futuro, eles vão fazer parte da rotina, mas eles não vão substituir o antibiograma, tá? Então, para quem trabalha com microbiologia, pode ficar tranquilo. Aqui um outro método que também é importante alguns laboratórios terem, que é o método de identificação das carbapenemases, porque se eu tenho uma bactéria resistente a um carbapenêmico, ela pode ser resistente por produção de uma carbapenemase ou simplesmente por um outro mecanismo. E isso é importante na hora de eu escolher o antibiótico, porque se eu sei o mecanismo de resistência, eu posso fazer manobras, aumentar a dose, mudar a infusão, eu posso fazer um antibiótico às vezes da mesma classe, tá? Eu posso usar de uma classe até inferior, porque eu sei que, embora seja resistente a um grupo, aquele outro que talvez nem tenha sido testado vai ser sensível. Então, são manobras aí que a identificação molecular do mecanismo de resistência para algumas bactérias é muito importante e pode fazer uma excelente otimização, né, do seu esquema terapêutico. E o antibiograma, ele nos dá muitas dicas sobre o mecanismo de resistência. E é isso que eu quero passar para vocês, né, quando a gente for discutir os antibiogramas.